problema. Então, vamos supor que nas microvilosidades intestinais presentes no intestino grosso, eu tenha tido uma irritação tão grande da parede intestinal que eu tenho uma diminuição ou encurtamento dessas microvilosidades. Quando eu tenho um encurtamento das microvilosidades, eu tenho uma dificuldade da absorção pelo tecido intestinal, né? Que vai levar ali para os vasos mesentéricos tudo que é digerido. Então, tudo que é absorvido. Então, eu não consigo absorver e automaticamente eu vou ter que eliminar. Então, devido a eu não conseguir absorver, eu não absorvi água. Então, se eu não absorver água, a presença das fezes vai se tornar líquida. Então, eu tenho fezes extremamente líquidas porque eu não consegui absorver o quantitativo ideal de água e eletrólitos, tá? E por último, a secretora, que pode acontecer literalmente o seguinte: eu tenho uma resposta neurológica de aumento do peristaltismo, dando aumentar o peristaltismo para eliminar, mas não necessariamente por um problema infeccioso, por uma resposta imunológica, né? Uma resposta de agressão ali que faz com que o seu corpo quer eliminar. Eu simplesmente começo a mandar mensagem para aumentar o peristaltismo sem um motivo significativo, que já é um problema neurológico, de sinapse, né? De impulso nervoso. Então, a diarreia ela é provocada pelo transporte intestinal anormal de água e eletrólitos, ou seja, eu não consigo absorver os eletrólitos e a água, ou porque o alimento não ficou muito tempo ali, que ele vai ser eliminado rapidamente, ou porque eu estou com problema na região ali das paredes intestinais, no qual eu não estou conseguindo absorver. No mundo existem 1,3 bilhões de episódios de diarreia. Cerca de 24% das mortes infantis no mundo está relacionado a processos diarreicos em crianças. Então, olha só, 24% das mortes infantis no mundo estão relacionadas ao fator diarreia. Então, antigamente, o nosso país, ele tinha uma mortalidade infantil muito alta. A grande parte dessa mortalidade infantil no nosso país, antigamente, quase 35%, era relacionado a fatores diarreicos. Ou seja, a diarreia, ela vai provocar, está interligada muito, muito próximo da desidratação. Então, a desidratação é o que vai matar o menino, desidratação, desnutrição. Falar que alguém morre de diarreia, ninguém morre porque está evacuando. A gente morre das consequências do acúmulo dessa diarreia, tá bom? Então, nós temos a diarreia aguda, que é uma das principais causas de doenças em crianças menores de 5 anos de idade. Ela é definida como aumento súbito da frequência e alterações na consistência das fezes aquosas, causada por uma grande maioria das vezes por agentes infecciosos, que a gente chama isso de gastroenterite. Essa gastroenterite, né, que a gente chama de gastroenterite infecciosa ou jeca, né, que é muito, muito, muito comum mesmo em criança, é devido ao quê? O organismo não tem o que? A microbiota perfeita, porque ainda é menininho, é criança. Então, eles ainda não têm a produção dos lactobacilos, né, necessários para ajudar na proteção dessa parede intestinal, o que vai atuar diretamente na presença de outros micro-organismos, né, normalmente são bactérias anaeróbicas, e essas bactérias anaeróbicas vão causar o dano que vai impedir com que o intestino faça absorção, e aí automaticamente você começa a eliminar para não prejudicar a parede intestinal, o que provoca uma outra complicação, que no caso é a diarreia e futuramente uma desidratação e desnutrição também, porque o menino não está absorvendo os nutrientes, tá? A diarreia aguda é normalmente autolimitada, é mais provocada por processos externos. Eu tenho a duração de normalmente 14 dias, de até 14 dias, não que isso seja bom, tá? Cura-se sem tratamento se não houver o processo de desidratação. O nosso organismo, ele trabalha com resposta imunológica. Então, a criança teve contato ali com o patógeno. Esse patógeno ele vai ser reconhecido e com o tempo você vai utilizando dos seus leucócitos para poder trabalhar até você ter os anticorpos para te defender. Mas quando você tem a presença de leucócitos, quando você está com processo infeccioso, a produção de leucócitos ela acelera. Por isso que a gente tem uma leucocitose, um aumento de leucócitos para poder combater
aquele agente infeccioso. E com esse aumento, você demora um tempo a fazer efeito, né? A função leucocitária, mas ela vai funcionar. Então, querendo ou não, a criança consegue reverter o quadro, certo? Sem grandes complicações. Mas, se isso evoluir para um processo de desidratação, a criança não consegue mais revitalizar sozinha a função intestinal, tá? Ela vai precisar de ajuda. A diarreia infecciosa aguda é quando eu tenho certeza que o motivo da infecção é um patógeno, beleza? Na aguda, eu posso ter a aguda por intolerância alimentar, por resposta neurológica imatura, mas na grande maioria das vezes, a diarreia aguda ela é provocada por agentes infecciosos, tá bom? Eles podem ser virais, bacterianos ou parasitários. Nos parasitários, é mais comum a criança acima de 2 anos, porque é o momento em que ela tem contato com o chão, né? De pegar nas coisas, de colocar tudo na boca. A gente chama de fase oral. É a fase da criança, então tudo que ela pega, ela põe na boca. E isso pode ter presença de parasita, o que vai desencadear aquela diarreia infecciosa aguda. Gente, bactéria, vírus e parasitas, tá? Aí parasitas tem um monte, tem giardia, tem os as lombrigas, né? E eu não sei muito nome de parasita, não, mas eu sei que tem muito. O mais comum na infância é a giardia, tá? A diarreia crônica, ascaris, lumbricoides, tem o ascaris também. Mas não é. A giardia ainda é mais comum do que o ascaris. Diarreia crônica é a mesma coisa. Você vai eliminar mais fezes líquidas, né? É definida como aumento da frequência das evacuações com líquidos ou com água, mas ela dura mais do que 14 dias. Ela é uma condição crônica, tais como síndrome de malabsorção, doença inflamatória intestinal, doença ou deficiência imunológica, alergias alimentares, intolerância à lactose, tratamento inadequado da diarreia aguda. Aí você fala assim, mas professora, você não falou que a intolerância alimentar, ela pode provocar diarreia aguda? Gente, inicialmente é aguda. Se você não trata, ela se torna crônica, concorda? Então, se até 14 dias é a diarreia aguda, passou disso, ela se torna o quê? Crônica. Normalmente, as intolerâncias, a diferença entre intolerância e alergia tá propriamente dito em algumas substâncias. Então, por exemplo, a intolerância à lactose, que é a mais comum, né, presente, a intolerância à lactose, ela é algo que você consegue controlar. Então, você tira a proteína, né, a lactose do alimento da criança, de qualquer tipo de alimento, tirou, acabou o problema. Acabou o problema. Vai matar a criança que tem intolerância à lactose morre por intolerância à lactose? Não, não morre. Claro, ela vai morrer de desidratação se ela tiver grande fluxo ali de diarreia, mas da intolerância ela não morre. Agora, eu morro de alergia alimentar? Dependendo da alergia, eu morro, certo? E essa alergia alimentar também pode provocar diarreia. Então, eu posso morrer ou da alergia, por outros fatores, né, pré-liberação excessiva de histamina, o que vai provocar respostas dérmicas, respostas respiratórias, respostas gastrointestinais. Então, depende do quantitativo de histamina que eu libero, tá? Do alergeno. Vai depender do tipo de alergeno e como a criança responde àquele alergeno. Já a intolerância à lactose é o mais comum, mas ela é mais controlada. E tem uma enzima que, a partir do momento que a criança teve contato com a substância lactose, eu posso a utilização de uma enzima sintética, né, da lactase, e eu vou fazer com que essa enzima ela faça a quebragem dessa proteína, né, a digestão dessa proteína, o que vai facilitar no processo de absorção e não prejudica o intestino. Quando eu tenho um tratamento inadequado de diarreia aguda, gente, para mim é o problema maior. Por quê? Porque o tratamento inadequado significa que se for um agente infeccioso, esse agente infeccioso ele pode estar disseminado. E aí eu tenho um problema não só ali nas vias intestinais, mas também um problema sistêmico, tá bom? Síndrome de má absorção é extremamente comum em uma condição chamada uma infecção provocada por um vírus muito, muito safado, chamado rotavírus. O rotavírus humano, ele atua diretamente nas microvilosidades intestinais, o que vai provocar uma síndrome de má absorção. Eu não vou conseguir absorver.
tanto no intestino delgado quanto no intestino grosso. Então a criança pode ter desidratação e desnutrição, tá? No caso, ela morre bem rápido, tá, gente? Porque a desidratação é muito rápida. O menino evacua água o tempo inteiro. A judiação. Deficiência imunológica, eu não consigo ter respostas leucocitárias para trabalhar ali no meu intestino, então qualquer substância agressora, qualquer micro-organismo, ele vai causar danos ali na região das microvilosidades intestinais, o que vai provocar uma diminuição da absorção do alimento, tá bom? Diarreia intratável da infância é uma síndrome que ocorre nos primeiros anos de vida, não é algo muito comum, na verdade não é comum de jeito nenhum. Persiste por mais de 2 semanas, ou seja, ela é considerada crônica, mas ela é intratável. Por quê? Porque não é um patógeno reconhecido. Ela é, você trata, ela volta, você trata, ela volta. Pode ser uma má estruturação, uma má formação das estruturas intestinais, então não é determinado. Ah, é por causa disso aqui, é por causa disso aqui. Pode desencadear e a criança sempre vai ter, né, né, infecções. Reaparecimento da diarreia. Tem diarreia, passa por 14 dias, ela melhora um pouquinho, volta na diarreia. A causa mais comum, como eu disse para vocês, é o problema infeccioso não tratado, que eu destruo as microvilosidades. Uma característica bastante, uma doença bastante característica, que eu não vou falar aqui, eu vou falar lá na saúde do RN, que é uma condição crônica permanente devido ao nasce assim, que é a intolerância ao glúten, né? Que a gente chama de doença celíaca. A doença celíaca, a intolerância ao glúten, a partir do momento que a pessoa come glúten, ela vai destruindo aos poucos essas microvilosidades intestinais. Então, dependendo do tanto de glúten que ela comeu, do tempo que ela teve exposição ao glúten, eu posso destruir essas microvilosidades. Aí, gente, não tem retorno. Eu não consigo voltar à funcionabilidade. Então, eu vou ter, sim, uma diarreia intratável, tá? Mas aí não é só na infância, qualquer pessoa pode ter. Diarreia crônica inespecífica, ela é conhecida também como cólon irritável da infância e diarreia das crianças ali de 1 ano, certo? É quando a criança começa a aumentar as substâncias alimentares, né? Os tipos de alimentos. E aí ela pode ser intolerante, aí não se sabe qual tipo, então eles denominam como diarreia crônica inespecífica, porque ainda não foi identificado, tá? E essas evacuações, elas são características porque ela vem com presenças alimentares, ou seja, o tempo de permanência do conteúdo alimentar no intestino é muito pequeno, não dá tempo nem de digerir, né, ali no duodeno e muito menos de absorver. A duração ela é maior de 2 semanas, tudo que é maior de 2 semanas, gente, a gente considera crônico, tá? A ingestão excessiva de sucos e adoçantes, né, artificiais, algum tipo de agrotóxico também que essa criança pode ter tido contato, que são fatores não é infecciosos, não é alérgicos, mas sim de substâncias tóxicas que podem provocar essa agressividade nas regiões intestinais, tá bom? A etiologia, a maioria dos patógenos que provocam diarreia eles são disseminados por via oral fecal, né? Normalmente é por alimentos contaminados por fezes de outras pessoas contaminadas, né? E aí você tem um alimento ou água contaminado que vai provocar essa infecção. O rotavírus é a causa mais importante de gastroenterites graves em crianças, porque, como eu disse para vocês, ele causa, né, a interrupção total da absorção ali, principalmente da água, no qual vai provocar intensa diarreia, 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 e a criança, ela evolui muito rápido para um quadro de desidratação e às vezes a gente não consegue controlar com tanta rapidez, porque você controlando e ela eliminando, é você controlando e ela eliminando. Eu não sei se vocês sabem, mas diferente de outras condições, por exemplo, quando eu tô perdendo sangue, eu tomo medicamentos que vão evitar o sangramento. Eu tenho uma paralisação do sangramento. Quando eu tenho uma diarreia, eu não posso interromper o fluxo da diarreia. Eu não posso parar a eliminação das fezes. Por que que eu não posso, gente? Pensa comigo. Eu não posso parar, deixar o indivíduo sem eliminar fezes. Por quê? Aí não é só criança não, tá, gente? É qualquer pessoa. Quando você tá com diarreia, não corta. Tem medicamentos que cortam diarreia, tá, gente? Tem gente que faz tampão, toma um monte de coisa. Aí mistura limão com polvilho, com um monte de tom, então faz um tampão. Não faça isso, não.
Ana Laura, é pela toxicidade da bactéria, né? Se você tomar alguma medicação que pode matar essa bactéria, pode fermentar dentro do seu organismo, e aí essa fermentação é tóxica, pode ir para a corrente sanguínea, onde dá sepse e morre. Não, não é a fermentação que vai provocar isso. A fermentação vai provocar gases, vai provocar uma distensão Pois abdominal, o é, cara vai morrer de dor, pois é. mas não vai ser isso. É Isso. literalmente eu mantenho o patógeno dentro do intestino. Se eu não elimino ele, eu mantenho ele. E quando eu mantenho ele ali, o que que vai acontecer? A chance de eu ter uma absorção desse micro-organismo e ele passar a barreira e entrar pelos vasos mesentéricos na corrente sanguínea, eu tenho uma disseminação e eu tenho uma sepse. Aí eu tenho uma morte por sepse, o que vai provocar um choque séptico e, consequentemente, evolução para a morte, tá? Porque pode estar acontecendo por fatores infecciosos ou o que seja. Foi o que eu falei, o Natanael respondeu certo. No caso, eu não posso comer goiaba ou alimentos que prendem o intestino. Ou a senhora está falando só de medicação? Não, eu estou falando de tudo. Porque olha só, o que que é? Você está tendo crises de diarreia? Você teve uma diarreia, né? Dois episódios, e aí você quer comer algo que você está com o intestino um pouco mais solto, que segure mais o alimento ou deixe o alimento menos pastoso, né? As fezes menos pastosas. Tudo bem, mas na maioria das vezes, essas diarreias agudas, que vem com vários e vários episódios, minha filha, você pode comer a goiaba que você quiser, você vai eliminar essa goiaba. Vai comer. Eu tô falando mais é de medicação mesmo, porque goiaba ela não vai segurar, não, se for infecciosa. Agora, se não for infeccioso, aí pode ser que funcione, tá bom? Mas aí não tem problema. O problema é quando ela é infecciosa, certo, Lara? O diagnóstico ele é feito com a anamnese para a gente identificar se é uma coisa que apareceu agora, o que a criança comeu, se comeu alimentos fora de casa, certo? E aí vai passando todo o pente fino ali nas investigações da criança para identificar o problema. Você pode fazer cultura de fezes para identificar o patógeno, principalmente parasitário, né? A densidade específica da urina também, para você determinar não o problema da diarreia, mas o problema da desidratação, porque é pela urina, principalmente que a gente avalia, né, a densidade, né, dos eletrólitos que estão sendo eliminados, tem mais águas, tem mais eletrólitos, porque a gente tem vários tipos de desidratação, tá bom? E hemograma completo para a gente identificar se é algo pontual ou algo sistêmico que já está provocando ali aumento dos fatores leucocitários, né? Aumento dos leucócitos, uma leucocitose. Então, a conduta terapêutica no caso da diarreia não é nunca interromper a diarreia, é você avaliar o desequilíbrio hidroeletrolítico através da urina, da presença da urina, para você ver o que a criança está liberando, através da reidratação, né? Que você vai fazer essa reidratação dependendo do nível de desidratação oral, dependendo do nível de desidratação, eu vou fazer ela intravenosa, né? Ou endovenosa. Tem que ser com terapias de reposição hídrica, não tem outra forma, beleza, gente? A criança tá com diarreia, eu estou tacando líquido nela. Se a criança está com diarreia e vômitos, a grande maioria das vezes a reidratação oral não funciona, porque você põe, ela volta, põe, volta. Então, não adianta, beleza? E reintrodução de uma dieta adequada. Aí lembrando que, a partir do momento que a diarreia cessou, parou, o organismo parou a diarreia. Essa criança, gente, ela vai ter episódios de diarreia saltados por tempos, beleza? E isso pode provocar o quê? Uma necessidade de você fazer uma revitalização das estruturas epiteliais intestinais, das microvilosidades intestinais que vão ficar tudo irritada. E a gente utiliza uma coisa que é bem engraçada, a gente utiliza bactérias, certo? Só que são bactérias o quê? Aeróbicas ou bactérias que ajudam na hidratação ou na reconstrução ali das mucosas intestinais. A gente chama isso de lactobacilos, certo? Existem medicamentos que são utilizados para reflorestar ou revitalizar isso. Então a gente fala que é uma reorganização intestinal. Então existem medicamentos que não devem ser utilizados no momento das crises diarreicas. Eles devem ser utilizados pós-diarreia.
Sim, bactérias boas, isso mesmo. Boa pra gente, pode ser ruim para outros animais, mas pra gente ela ainda é boa, beleza? As condições consideradas dentro da diarreia, avaliação da diarreia, que é muita função nossa, né? Tipo de diarreia, se é diarreia crônica, se é diarreia aguda, verificação do débito urinário da criança, pesar a criança todos os dias, ver se mucosas estão ressecadas, porque a nossa função é evitar a desidratação. A diarreia não tem jeito de evitar, mas a gente evita a desidratação. A partir do momento que evitou a desidratação, a criança vai, o corpo vai trabalhando. Porque criança, gente, por incrível que pareça, eles sofrem com esses episódios mais frequentes, né? Mas eles curam mais rápido, porque o sistema imunológico deles, apesar de ainda ser novo, ele ainda é eficiente. Já adultos podem ter o sistema imune, mas o sistema imune deficitário, tá? Planejamento, conservação de uma hidratação adequada, conservação de uma nutrição apropriada para a idade da criança, impedir a disseminação da infecção para outros órgãos e suporte adequado pela família, né, em domicílio, principalmente se for fator parasitário, porque se essa criança tem parasita, o irmãozinho tem parasita, a mãe tem parasita, o pai tem parasita, então todo mundo tem que ser vermifugado, todo mundo tem que utilizar o medicamento para fazer vermifugação, que é a eliminação do agente causador, no caso, se for parasitas, beleza? Vamos para a mais importante, né, condição aqui, que é o que a gente mais vai ter, que a gente chama isso de desidratação. Eu queria muito que vocês vão estudar após, tá? A aula de hoje, para na quarta-feira que vem a gente trabalhar bastante esse processo de desidratação, tá? Essa aula aqui eu não vou correr com ela, porque ela é muito importante. Eu vou começar a falar da desidratação e possivelmente eu vou gastar a aula da semana que vem todinha para falar dessa desidratação, tá? Então, antes de eu falar da desidratação, vocês podem seguir na frente, lá depois da desidratação, tem uma outra condição chamada intussuscepção. É uma outra, não é uma afecção, é uma complicação de uma doença, tá? De uma ou duas, três doenças que podem provocar. Alguém sabe me dizer o que o termo intussuscepção significa? Invaginação, né, do intestino. Gente, eu já vi isso em ressonância magnética. Nós temos um técnico em radiologia aí. Você trabalhou já com essas outras imagens, tipo ressonância, tomografia, ou Humberto, você tenha visto uma invaginação Não, intestinal? professor, ainda não. Na Tá. verdade, eu faço especialização de tomografia. Mas você já, a especialização, alguém já comentou isso para você? Dessa invaginação? Das Não, ainda alças não. intestinais? Então, eu lembro que eu mostrei para vocês em RN, né, a presença de gases dentro do intestino, né, que a gente chama de pneumatose. E isso, quando tem a presença, né, de invaginação, gente, é literalmente assim, o intestino tá aqui, né, parte do intestino. Claro, gente, isso é um intestino. Se vocês não estão vendo o intestino, é porque vocês estão com probleminha, mas tá aqui o intestino. O que vai acontecer? Eu literalmente, devido aos movimentos peristálticos serem desorganizados, certo? Devido a um processo, na grande maioria das vezes nas crianças, é devido a um processo infeccioso, eu tenho uma desordem. Então, o de cá tá fazendo assim, o de cá tá vindo os movimentos peristálticos não contínuos. Eles não são bonitinhos, contínuos, não. Eles literalmente estão acelerados e desorganizados. O que acontece? Essa parte de cá entra para cá. Ou seja, o intestino entra para dentro do intestino. Eu tenho uma invaginação do próprio intestino, certo? Então, o que é intussuscepção? É uma invaginação da parte do intestino dentro de uma seção, né, adjacente mais distal, ou seja, a parte da frente do intestino entra na parte de trás, criando uma obstrução mecânica da luz do intestino, ou seja, ele fica tampado. Por quê? Porque a parte mucosa, né, do tecido entrou para dentro do outro da outra parte do intestino. E isso, gente, não vai provocar só uma obstrução. Causa também literalmente uma paralisação da irrigação
daquele intestino, porque o vaso vai dobrar. Eu vou mostrar a imagem para vocês entenderem. Olha só o que acontece. Então, eu tenho a parte, né, proximar a parte distal aqui, essa distal, ela entra para dentro. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui é onde fica localizado os vasos mesentéricos, certo? Olha só. Então, os vasos mesentéricos, eles vão ser o quê? Comprimidos. Então, vai obstruir também a passagem de sangue para essa região. Essa região aqui, gente, se eu não conseguir soltar rapidamente, fazer com que ela saia de dentro da outra parte do intestino, eu tenho uma necrose deste tecido, beleza? Se necrosou, só tem jeito de vir aqui e cortar e emendar. Se eu não tirar, eu vou morrendo partes do intestino todinha para frente. Beleza? Porque a partir do momento que o tecido morre, eu tenho um acúmulo dos micro-organismos já presentes aqui, naturais, o que vão favorecer a aceleração da morte dos tecidos em outras regiões. Começa por hipóxia, né, anóxia do tecido para paralisação de oxigenação desse tecido, então as células dele vão morrer, consequentemente eu vou ter que vir aqui cortar. Existe o tratamento que a gente faz sem necessariamente precisar fazer cirurgia quando você tem uma intussuscepção. A doença que provoca intussuscepção em crianças é chamada de rotavirose, beleza? É o danadinho do rotavírus. É ele que provoca, certo? Agora a Salma faz ideia do que é uma intussuscepção. Ela tem por vários motivos. Nas crianças, gente, a invaginação intestinal, ela acontece exclusivamente por uma condição chamada rotavírus. Mas não é apenas isso que pode provocar uma intussuscepção. O termo intussuscepção, ela é comum em crianças devido à infecção. Mas, né, ela refere-se a uma invaginação da parte do intestino dentro da secção distal, causando uma obstrução mecânica. Representa uma das causas mais comuns de obstrução intestinal em lactentes. É mais comum em crianças com menos de 3 anos de idade. Por isso que a gente faz a prevenção por meio da vacinação contra o rotavírus. Por isso, gente, que essa vacinação ela é extremamente importante a idade. Por quê? Porque esse vírus, ele é comum. Então, o que vai acontecer? Se eu tiver a criança que tenha a infecção por ele, antes do prazo dela ter resposta imunológica. O que eu peço? Eu peço para fazer a vacinação antes dos 7 meses. Por quê? Porque a criança com 6, 7 meses, ela é colocada aonde? No chão. É onde ela vai aprender a engatinhar e tudo. E a contaminação, ela é via oral fecal, né? Fezes contaminadas. E aí eu tenho alimentos, objetos contaminados e a criança bota tudo na boca. Como ela bota tudo na boca, a fase que ela faz isso é até os 3 anos de idade. Dos 6 meses ali até os 3 anos de idade, bota tudo na boca. É onde ela reconhece bastante as estruturas, tá bom? E isso faz com que a criança tenha uma susceptibilidade. Devido a isso, os estudiosos, os cientistas desenvolveram a vacina e perceberam o seguinte: se eu faço isso depois que a criança já teve contato, não adianta, a vacinação é jogada fora, perdida. Ela já teve contato com aquele vírus, beleza? Então eu não preciso. Ela pode não desenvolver a doença, mas ela pode vir a desenvolver a doença mais futuramente, tá? Então o ideal é a vacinação dos 2 e 4 meses. Lembrando que ela pode ter, né, aquele prazo de atraso até os 7 meses, né, 6 meses e 29 dias, que passou disso, não faz porque não vai adiantar e eu posso ter uma resposta contrária, beleza? A etiologia causa pode ser encontrada em 3 categorias: idiopática, como ponto condutor ou pós-operatória. Idiopática é relacionada ao processo infeccioso, né? Trata-se do tipo mais comum, sem causa indeterminável, então pode ser vários tipos de micro-organismos, mas o mais comum é o rotavírus. Não é raro obter uma história de afecção viral, como eu disse para vocês, pode acontecer por outros vírus, não só pelo rotavírus, mas o mais comum é o rotavírus.
E pode ser também agentes virais de vias respiratórias, né? Por exemplo, sarampo, complicações de sarampo pode ser respiratórias ou gastrointestinais. Não é comum, mas pode acontecer, tá? O mais comum é em lactantes, bebezinhos ali menores de 2 aninhos, que é mais comum, a idiopática. Com ponto condutor, pode-se descobrir uma alteração identificada na mucosa intestinal, habitualmente durante o tratamento cirúrgico. O que acontece? Quando você faz uma cirurgia, né, você abre ali, você tira as alças intestinais, né, que você tirou ali de dentro, por outros motivos, né? Pode ser porque a criança tem fibrose cística, tem presença de muco intestinal, que vocês vão aprender o que é fibrose cística, mas por enquanto tem presença de grande quantidade de muco intestinal, o que vai promover uma facilitação ali da necessidade de uma cirurgia. Aí você vai abrir a criança. Mexeu ali, gente, mexeu nos intestinos, você pode ter uma resposta literalmente pós-operatória relacionada a isso. Só que nesse caso é porque você manipulou ali dentro, beleza? Então pode ser descoberta uma alteração identificada na mucosa intestinal habitualmente durante o tratamento cirúrgico. Ela é mais comum em crianças de 2 e 3 anos de idade, crianças com fibrose cística, que aumenta a produção de muco, né? E o risco de intussuscepção com ponto condutor, que é isso que eu tô falando. Já o pós-operatório, ele é mais comum, tá? Pode ocorrer após cirurgia do abdômen e também cirurgia do tórax. Nesse caso aqui, do pós-operatório, está ligado não à manipulação, porque se eu fiz uma cirurgia no tórax, o que tem a ver o processo ali dentro do intestino? Na maioria das vezes, está relacionada à anestesia. Então, eu tenho anestesia, o que vai ter o quê? Uma paralisação dos movimentos, beleza? Tem anestesia e paralisação dos movimentos. Quando retorna, vem um reflexo instantâneo, né? Um reflexo de estímulo para os movimentos peristálticos retornarem, e essa motilidade ela pode ser travada. Então, ela vem, ela trava e entra. Extremamente raro, tá? Mas pode acontecer também. Fisiologia. A invaginação resulta em obstrução completa do intestino, os vasos mesentéricos são tracionados para dentro da outra parte do intestino. Durante a invaginação, o intestino começa a se edemaciar, podendo causar hemorragias. Ocorre necrose do segmento atingido. Se não for tratado rapidamente, você vai ter que fazer ressecação intestinal. Você vai ter que fazer uma cirurgia para retirar parte do intestino, beleza? Quando você tem isso, as manifestações clínicas são vômitos devido às dores abdominal, fezes semelhantes a geleias de groselha, sanguinolenta, extrema sanguinolenta, porque você rompe os vasos e aí você tem sangramento intestinal. Você pode sentir em algumas crianças a massa aonde está o processo de intussuscepção, porque vai edemaciar, né? Vai inchar e você consegue sentir. 45% dos casos, tá? Pode apresentar febre e pode causar hérnia, no caso, hérnia umbilical, beleza? O umbiguinho da criança vem pra frente. Cacau, cala a boca. O tratamento. Quando você tem ali dentro do ambiente hospitalar, você percebe essa invaginação, você descobre ela, automaticamente você pode fazer um enema com ar ou bário. Esse enema, gente, é literalmente distender. Você joga, estende, ele solta.